Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Sempre um prazer estar aqui batendo um papo com vocês e, enfim, né, muita coisa acontecendo para a gente poder estar discutindo aqui com vocês, tá? Esse caso do rapaz que ficou conhecido como careca do INSS, meu irmão, isso está dando uma repercussão grande. No último editorial que eu soltei para vocês, eu falei que eles tentaram vincular, né, esse careca do INSS a Damares. Mas dá uma olhada nesta publicação agora. Careca do INSS enviou 2 milhões via Pix para ex-diretor do próprio INSS. Será que na gestão de quem? É do Bolsonaro, claro, né? Só que não. O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, transferiu mais de 2 milhões via Pix para o ex-diretor de governança da autarquia, que é o Alexandre Guimarães, que foi exonerado em 2023, né? O montante foi enviado em 13 repasses, feitos entre os meses de maio de 2024 e 2025, por meio de empresas de consultoria. Essas empresas de consultoria, né, são incríveis como elas movimentam dinheiro aí, né, em Brasília. Segundo relatórios do Conselho de Controle de Atividade Financeira, o COAF, que estão em posse dos parlamentares da CPI do INSS, Brasília, Consultoria Empresarial, Sociedade de Antônio Antunes e seu filho Romeu Carvalho Antunes, enviou 2 milhões e 28 mil a Vênus Consultoria Empresarial, cujo dono é o Alexandre Guimarães. O Alexandre Guimarães, né, exerceu o cargo de consultor, de diretor, né, de atividades lá do INSS durante a gestão atual. E aí foi agora, né, no período de 2023 a 2025, que esse dinheiro foi repassado, né, em montantes para, né, o ex-diretor lá do INSS. Meu amigo, isso aí vai pegar tanta gente graúda, mas tanta gente forte, que vai dar uma repercussão sem precedentes, né? Vamos lá, pessoal. Moraes dá 5 dias à PGR para opinar sobre prisão de Eduardo Bolsonaro. Meu irmão, eles querem pegar o Eduardo Bolsonaro a todo custo. E eu não tenho dúvidas, tá? Não tenho dúvidas que o parecer do Procurador-Geral da República será no sentido de pedir a prisão do Eduardo Bolsonaro. Hoje mesmo, eu estava assistindo uma matéria, né, do UOL. E aí eles colocaram aquele cara que fica, um advogado que fica debatendo com o Caio Coppola lá, não sei o nome dele. E aí, né, ele falando que o Eduardo Bolsonaro tem que ser preso, que as condutas do Bolsonaro continuam a ser reiteradas. Olha, desde quando você denunciar abusos, isso pode ser classificado como um crime, né, passível de prisão. Isso é um absurdo, né? Moraes dá 5 dias para a PGR opinar, né? Vamos ler a matéria aqui juntos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou na quinta-feira que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre os pedidos de prisão preventiva contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é do PL de São Paulo. O prazo concedido pelo magistrado é de 5 dias, ou seja, a PGR tem 5 dias para poder opinar. No despacho, Moraes cita as solicitações dos deputados federais Lindbergh Farias, que é do PT do Rio de Janeiro, e Talíria Petroni, tá? Petroni, não é Peroni, do PSOL do Rio de Janeiro. Além da prisão, os parlamentares pedem o bloqueio do salário e da verba indenizatória do deputado. Também requerem a mesa diretora e o Conselho de Ética da Câmara apreciem de forma imediata os pedidos de cassação. Encontra-se na mão do próprio Moraes, né, o pedido que pode deixar o Eduardo Bolsonaro inelegível, né? O intuito deles é eliminar o Eduardo Bolsonaro, inclusive, numa possível candidatura. E o Eduardo Bolsonaro falou, não, eu quero que eles me tirem do jogo mesmo. Eu quero literalmente que eles me tirem do jogo, me deixem inelegível, eu quero que eles atuem assim. E o Eduardo Bolsonaro está indo para esse lado aí de manter sua candidatura, de manter ali a sua elegibilidade, de manter o seu mandato, mesmo sabendo que eles podem vir atrás dele. Então, de certa forma, o Eduardo Bolsonaro vai acabar entrando na mira aí, né? Vai acabar entrando como alvo aí, né, do Supremo Tribunal Federal. E aí a minha opinião sincera é de que, com toda certeza,
toda certeza, o Eduardo Bolsonaro será feito o pedido de prisão do Eduardo Bolsonaro pela PGR. Moraes manda Instagram, TikTok, X e YouTube identificarem usuários que ameaçaram o Flávio Dino. Não só ameaçaram, xingaram também. Por decisão de Moraes, a investigação da Polícia Federal vai tramitar vinculada ao inquérito das milícias digitais, conduzido pelo ministro, mas em uma petição autônoma também sobre a relatoria dele. Foi o próprio Flávio Dino que solicitou a abertura da investigação em ofício à Polícia Federal. O ministro relatou que graves ameaças contra sua vida e integridade física foram espalhadas na internet, depois que ele voltou para condenar o ex-presidente Bolsonaro, né? E vários jornais repercutiram, né? O Poder 360 também fez uma matéria dizendo que houve, né, esse pedido aí contra o Flávio Dino, né? E aí eu vou colocar aqui para vocês a matéria aqui para que vocês possam acompanhar. O que foi dito contra o ministro, as ameaças, ou não, isso não foi tornado público? Xingamentos envolvendo não somente ele, mas também familiares. Então, xingamentos nas redes sociais e ameaças de morte contra o ministro Flávio Dino e também, claro, familiares, né? Essa questão se arrasta também a pessoas próximas do ministro Flávio Dino. Então, a partir desse inquérito, né, dessa investigação que foi aberta pela Polícia Federal para saber da atuação dessa possível organização criminosa nas redes sociais que prevê aí esse ataque aos ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes... Olha só, foi classificado como organização criminosa, né, para realizar xingamentos ao ministro Alexandre de Moraes, ao ministro Flávio Dino. Determinou que as plataformas Meta, X, TikTok, tudo isso tramita naquele inquérito das milícias digitais no Supremo Tribunal Federal, que apura a atuação de organização criminosa para desestabilizar as instituições públicas, né, do país, não somente o Supremo Tribunal Federal, mas as pessoas, né, dos ministros de uma forma geral. Então, tudo isso já foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes a partir dessa investigação da Polícia Federal. O que a Polícia Federal nos conta? Que foram reunidas pelo menos 50 postagens, né, de ataques ao ministro Flávio Dino, familiares e pessoas próximas a ele, conteúdos de ameaça de morte, xingamentos. E esse documento, essa investigação da PF aponta que tais comportamentos têm um condão de causar temor real nas vítimas e, consequentemente, trazer um tipo de obstáculo ao desempenho independente e imparcial de suas funções enquanto agentes públicos. Ou seja, o objetivo é claro, né, fazer com que essas pessoas, ao receberem essas ameaças, fiquem com medo de desempenhar as suas funções públicas, seja elas quais forem, né? Essa questão também envolve inclusive delegados da Polícia Federal que atuaram na investigação da trama golpista. Então, o ministro Alexandre de Moraes dando aí o prazo de 48 horas para as plataformas digitais se pronunciarem e contarem, né, revelarem quem está por trás desses perfis que fizeram ameaças ao... Vamos lá, vamos deixar claro. Primeiro que eu sou totalmente contra qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de ofensa, né? Tanto é que com toda certeza vocês nunca viram esse tipo de situação aqui no canal. Agora, que isso aqui tem um cheiro de intimidação, isso tem, tá? O que acontece? Para quem fez ameaça, e uma ameaça com temor real, né? Tudo bem, essa pessoa não pode fazer uma ameaça. Agora, para quem fez críticas, talvez até xingamentos, falar que essa pessoa que fez críticas ou xingamentos ao ministro do STF, ela pode estar atuando para fazer obstrução à justiça, ou seja, pode ser responsabilizada no mesmo crime igual o Eduardo Bolsonaro e pode ser determinada a prisão dessas pessoas em 5 horas, né? A PF tem que apresentar para que eles possam tomar. Será que eles vão dar um novo 8 de janeiro através agora das redes sociais de quem fez a crítica ao ministro Flávio Dino? A crítica, essa é do debate público. Não, o próprio Alexandre de Moraes dizia que qualquer um que se expõe a um cargo público, ele está sujeito a críticas. Agora, xingamentos,
tudo bem, seria uma questão moral, dano moral. Agora, a Polícia Federal investigar pessoas que fizeram xingamentos, isso é meio esquisito, né? Para uma república, para uma democracia, né? Assusta um discurso como esse, né? Não tenha dúvidas sobre isso, tá? Isso é preocupante, muito preocupante, tá bom? Vamos lá, mas por falar em ministros, né? Olha só, isso aqui foi publicado pelo Gil Diniz agora há pouco, tá? O deputado estadual Gil Diniz, e aí ele mostrou um trecho de um relato de uma advogada dos presos do 8 de janeiro. Eu queria que você assistisse isso aqui comigo, né? Assistisse e analisasse esse relato comigo. São centenas de famílias destruídas, milhares de famílias destruídas. Todas essas mulheres aqui, elas ficaram presas na colmeia, sem direito sequer a um absorvente. Eu ouvi um relato essa última vez que eu fui para a Argentina agora, de uma das minhas assistidas, que ela falou: doutora, eu nunca tive coragem de te falar, mas devido à prisão, as mulheres ficaram muito nervosas devido à prisão, ser levadas para o presídio, porque eram pessoas comuns, que da noite para o dia foram marginalizadas, criminalizadas, trancafiadas em presídios. E como essa questão toda mexe com a questão hormonal, muitas menstruaram um dia, 2 dias depois. E essas mulheres passaram semanas menstruando sem absorvente e sem conseguir sequer trocar a roupa delas. Uma delas me falou: doutora, eu vou te falar, mas eu tenho muita vergonha, porque o meu advogado na época era um homem. E um dia após eu chegar na colmeia, eu acabei menstruando. Aquilo, a minha roupa estava lavada de sangue, não tinha o que nós fazer, não tinha roupa íntima, não tinha absorvente. E quando o meu advogado entrou no parlatório para falar comigo, que o meu marido pagou para fazer uma visita, quando ele entrou no parlatório, que ele me viu lavada de sangue, ele chegou a virar o rosto. Ele falou: me desculpa, dona Neuci, mas eu não consigo olhar a senhora assim. Elas não tiveram direito sequer absorvente. Pois é, né? Olha, o que mais dói nesse caso é que essas pessoas não são pessoas que assumiram o risco de uma vida criminosa. É diferente, não, uma traficante de drogas, quando ela começa a traficar, ela sabe que em qualquer momento ela pode cair nas mãos da polícia. E ela vai para a cadeia devido ao crime que cometeu. Essas são senhoras que nunca, grande maioria nunca teve uma passagem sequer pela polícia. Acreditavam que estavam fazendo um protesto e foram levadas à prisão, foram levadas, né, à cadeia. O que mais choca nisso aqui, né, é o tratamento degradante, desumano que essas pessoas foram submetidas. Mas sabe o que eles querem? Eles querem que isso chegue aos seus ouvidos mesmo. Eles querem que você tenha medo. Eles querem que você se sinta, né, ameaçado, que você se sinta impactado, que você tenha medo mesmo de se expressar. Isso que eles querem, tá? Pessoal, o Prado aqui, ele fez uma publicação, tá? Para você que está acompanhando a questão econômica do Brasil, do aumento dos impostos, isso aqui a gente precisa debater. O advogado-geral da União você que é empresário, presta atenção no que eu estou te falando. O advogado-geral da União acabou de mandar uma ação para o Supremo Tribunal Federal que vai ser julgada, positivo, que vai, mais do que triplicar, vai quadruplicar a carga tributária de um certo imposto no lombo do empresário. Escuta isso aqui, aí você tira suas próprias conclusões. Para tudo que você está fazendo e presta atenção que o caso é sério. A Presidência da República, através da AGU, Advocacia Geral da União, o Bessias, lembra do Bessias? Entrou com uma ação no STF, ADC 98. Ação declaratória de constitucionalidade. O que é isso, Prado? Atualmente, quando uma empresa fatura 100 mil reais, ou seja, entra 100 mil reais no caixa de uma empresa, ela tira o que ela gastou com matéria-prima, com produto, tira tudo que é gasto operacional, tira tudo que é gasto com imposto, aí sobra 20. Em cima desses 20, incide PIS e COFINS. Essa ação
solicita que o STF entenda como regra que a partir desse momento o PIS e COFINS não é mais sobre o que sobrou, e sim sobre os 100 que a empresa faturou. Essa brincadeira vai colocar nos cofres do governo de 70 a 100 bilhões. Só tem um detalhe: qual é o empresário que vai conseguir suportar uma majoração em cima de uma alíquota que pode chegar a 300, 3.000, em alguns casos 6.000%? Com isso, vai ter aumento de preço, desemprego, insegurança jurídica, insegurança tributária. E é o Brasil na derrocada. Manda esse vídeo para o primeiro empresário que você lembrou. Se tem algum amigo que é empresário, no grupo da família, no grupo dos amigos, compartilha esse vídeo. As pessoas precisam saber, se preparar. Um grande abraço e bora para cima. Deu para vocês entenderem aonde a gente vai chegar? Então é por isso que quando eu digo para vocês, ó, entre em contato aqui, tá na descrição, tá? Tira uma residência desse país, tem uma conta em dólar, aprenda a se reorganizar, porque o Brasil vai chegar num nível, mas um nível tão complicado, mas tão difícil, que vocês não têm noção de como vai ficar para o brasileiro médio. Para te assustar um pouco mais, você é do mercado imobiliário? Que tal você assistir esse vídeo aqui comigo? Assiste junto. Babado fortíssimo. Tô até falando baixinho aqui porque as pessoas estão dormindo aqui em casa. Eu não quero acordar ninguém. Mas você tá sabendo que a Caixa Econômica Federal acaba de suspender a linha de crédito, a linha de financiamento imobiliário atrelada à poupança? Por que isso aqui é um babado? Porque esse é um produto, um serviço histórico da Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal, suspendendo esse serviço, tá colocando o mercado imobiliário, o mercado da construção civil do Brasil em parafuso. Nesse momento eu vou te explicar melhor o que está acontecendo, por que isso aconteceu. Porque a poupança, que é a principal fonte de recurso para esse tipo de crédito, está no vermelho, porque as pessoas estão sacando o seu dinheiro. Não tem ninguém deixando dinheiro no banco parado. Só nos últimos anos os saques superaram os depósitos e o dinheiro para financiar imóveis simplesmente secou, simplesmente desapareceu. O impacto disso é gigantesco, cara, porque isso significa menos crédito, que significa menos gente comprando casa própria, que significa menos lançamento de imobiliários, que significa menos emprego na construção civil. A gente está falando de um setor pequenininho não, cara. A gente está falando de um setor que corresponde por cerca de 7% do PIB do Brasil e que emprega mais de 2 milhões de pessoas diretamente, cara. E olha só os números de agosto, foram divulgados os números e os financiamentos com esse recurso dessa linha de crédito, né, com o recurso da poupança, somaram 11 bilhões e 600 milhões de reais. Parece muita grana, mas foi uma queda de 40% em relação ao mesmo período no ano passado. Ou seja, cara, uma queda de 40% é uma queda drástica. A Caixa, ela promete relançar essa linha de crédito novamente em dezembro de 2025, chamada de Poupança Mais, ou seja, deram uma repaginada, só que com juros maiores, na faixa de 12% a 13% ao ano, e valores mínimos também maiores, de 50 mil subiu para 100 mil reais para você comprar um imóvel, ou seja, você vai ter que dar um valor maior de 100 mil reais, e para construção saiu de 50 mil para 150 mil reais. Na prática, o que isso significa? Significa que, cara, o sonho da casa própria vai ficar mais distante e mais caro para milhões e milhões de famílias brasileiras. Outro babado também, que foi o próprio presidente da Caixa Econômica Federal que soltou a bomba na mídia sobre o FGTS. O FGTS está sem recurso. Logo, o FGTS, que é utilizado justamente ali para o programa Minha Casa Minha Vida, para financiar saneamento básico aqui no nosso país. Pois é, a Caixa informando que o FGTS está entrando em colapso. Cara, o que está acontecendo com o Brasil, hein? Pois é, meu irmão. Além da casa própria, nós temos que falar sobre um assunto muito importante, que é aluguel de imóveis. O Márcio Pimenta, ele fez um vídeo aqui, é advogado, ele é tributarista, assim como eu. O aluguel vai ficar mais caro com a reforma tributária? E você vai ter a resposta aqui agora eu te falo. A moradia, para você comprar o imóvel, está mais caro, muito mais caro para você comprar o imóvel
Agora também para você alugar mais caro. Sobre a questão dos aluguéis, realmente vai ficar mais caro o aluguel? Vai ser mais tributado? Isso vai impactar na vida das pessoas? Vai. Sim. Isso é inquestionável. 2 motivos. Primeiro, não havia até então um cadastro de imóveis como foi criado recentemente pelo governo, que vai cruzar as informações, porque tem aqueles acordos em que muitos pagam aluguel, porém o dono não declara o imposto. Aquele imóvel que você loca e está abaixo da isenção do governo, fica tranquilo, ninguém vai te cobrar imposto daquilo. Agora, do que você recebe acima da isenção, tem um risco, então regularize isso. Outra questão, não se cobrava até então ISS nem CMS de aluguel. Agora com a reforma tributária vai. IBS, que é o CBS. Então, essa sistemática, para quem tem patrimônio e vive de aluguel, com certeza vai ter uma tributação mais alta. Por quê? A reforma tributária, na prática, para você que não leu a reforma tributária, não entendeu como ela vai funcionar, ela maximiza impostos para o governo. É só isso. Ela não melhora a vida de ninguém. Não tem uma hipótese que, olha aqui, não. Então, quando você tem um patrimônio, você recebe aluguel para você manter sua vida, você a vida inteira investiu em imóvel e hoje você já ajustou sua vida com aquele recebimento, você vai ter que ajustar de novo, porque senão você vai perder dinheiro. E só o fato de você aumentar o aluguel, por exemplo, você pode ficar sem a pessoa que vai te pagar o aluguel. Porque é muito provável, inclusive, que tenha mais imóveis para alocar do que imóveis locados depois da reforma tributária. Isso é fato, porque vai ficar muito caro. E cada vez menos as pessoas vão ter capacidade de pagar o aluguel. Essa é a realidade nua e crua. Se você tem dúvidas, pega o texto para ler. Pega os artigos que envolvem o aluguel. Mesmo com as isenções, mesmo com os redutores, a coisa se complicou, ficou mais complexa. Então, você tem que fazer o quê? Planejamento tributário. E é por isso que eu falo. Pensar ainda não paga imposto, põe dinheiro no seu bolso e te faz uma pessoa muito melhor. Tem imóvel alugado, vive disso? Planejamento tributário. Eu aguardo você. É isso aí, tá? Meu concorrente, tá? Márcio Pimenta, mas o cara é bom. E é isso, cara. Planejamento, é isso. E vai subir, vai ferrar todo mundo, vai arrebentar todo mundo, né? Não tem sombra de dúvida sobre isso. Vamos lá. Matéria do Easy Fatos. Eduardo Bolsonaro consolida pré-candidatura e afirma potencial de transferência de votos é quase de 100%. Já viu, através de diversas pesquisas, que o potencial de transferência de votos de Bolsonaro é quase de 100%, o que faz com que a nossa candidatura seja robusta o suficiente. Nós somos muito fortes na rede social, né? Eu acredito que a gente consegue fazer a nossa mensagem chegar a várias pessoas do Brasil. A gente já teve no passado do Brasil, mesmo antes das redes sociais, né, na virada do século XIX para o XX, nós tivemos 100 anos atrás um presidente que foi eleito mesmo estando fora do país. Então isso daí não seria novidade. Mas mais uma vez, né, eu quero obrigar o regime a se expor. Eu acho que eles vão fazer de tudo para tentar me condenar. A gente está vendo agora uma mudança da água para o vinho, da maneira como o Moraes tem abordado a questão das notificações internacionais. No passado recente, ele notificou o Paulo Figueiredo através digital e agora ele o faz por carta rogatória, né? Talvez esteja querendo adequar o seu código de processo penal pessoal ao verdadeiro código de processo penal, mas ele faz isso para tentar dar tons de legitimidade quando ele tenta me notificar no meu gabinete em Brasília. Então veja a situação que está ocorrendo no Brasil. Ele não quer utilizar a carta rogatória porque ele sabe que isso demoraria muito tempo e certamente eu não seria condenado até a eleição do ano que vem. Então ele acelera o processo me intimando por edital. Pelo menos é assim que eu estou vendo ser publicado na imprensa. Mas quando ele faz isso, fica uma situação muito estranha, porque eu não posso ser líder da minoria porque eu estou nos Estados Unidos. Mas para ser notificado judicialmente, então vale dizer que eu sou deputado e pode me notificar no meu gabinete em Brasília? Então veja que incoerência que expõe ainda mais que o Brasil não tem lei. No Brasil, cada juiz do STF tem na sua cabeça o ordenamento jurídico que entender melhor para ele. Pois é. E aí o que mais chamou atenção foi literalmente isso, né? Quando é interessante,
vai lá, cita, dá para citar, dá para colocar, dá para fazer, né? Vamos lá, pessoal, dá uma olhada nessa matéria aqui, né? Que eu quero colocar para vocês aqui, ó. Dá uma olhada. A Operação Atlas reúne cerca de 10 mil militares das Forças Armadas no maior exercício militar conjunto do Brasil em 2025, em um esforço integrado para fortalecer a presença e a prontidão das Forças Armadas no território nacional. Aqui em Belém, a Marinha do Brasil participa da Operação Atlas com o navio aeródromo multipropósito Atlântico, o maior navio de guerra da América Latina. Ele atuará juntamente com a aeronave P-95 Bandeirulha da FAB, que atuará em ação de patrulha marítima na Foz do Amazonas. Também está presente no exercício o navio de desembarque de carros de combate Almirante Saboia, transportando tropas e equipamentos em um deslocamento inédito numa região estratégica do país. Pois é, né? As Forças Armadas estão fazendo uma operação militar, tá? E nessa operação militar, esses blindados, né, foram enviados para a região ali, né, de Belém, do Pará. Pois é, estava aqui, eu mostrei para vocês. Coisa que isso tem alguma importância, não tem. Vamos lá. Ó, já pensou em Trump reelegendo em 2028? Pois é. Ele não pode. Mas ele deixou a turma da Globo pistola com isso. Dá uma olhada. Postou também uma foto desafiando os democratas. Isso, foi uma foto de uma reunião que teve com representantes democratas e dos Estados Unidos, o líder democrata na Câmara ali, uma reunião que acabou, Hakeem Jeffries aqui de costas aqui, e é uma reunião que acabou, o Trump ali aparece rindo, apontando o dedo para ele e tudo mais. E o boné, Lins? Exatamente, e com o boné na mesa, Trump 2028. Lembrando que pela Constituição dos Estados Unidos, Trump não pode ser candidato em 2028. Lembrando também que, obviamente, que não há acaso. Essa foto foi montada para ver isso, para ver representantes democratas, Trump muito à vontade na Casa Branca, no Salão Oval ali, ou no escritório dele, e esse boné fazendo propaganda de uma campanha que não existe, né? Quer dizer, que não existe. Que existe no trumpismo, que está a todo vapor no trumpismo, mas não existe do jeito como a Constituição dos Estados Unidos determina hoje, que uma pessoa só pode ser candidata 2 vezes a presidente da República e não importa se é seguido ou com intervalo, como é o caso de Donald Trump, né? Então há todo tipo de teoria circulando assim, que Trump vai dar um jeito de mexer nisso. Será que eles vão mexer na própria Constituição? Ou que Trump poderia sair como um candidato a vice numa futura chapa, mas só para cumprir essa formalidade, porque na verdade ele seria o presidente que assumiria logo depois. Fato é que a campanha está aí na rua, no meio desse tumulto, no meio dessa paralisação. Se ele saísse a vice para depois assumir de fato o governo, pareceria um estratagema que o Putin usou. Putin usou, exatamente como Medvedev. Como presidente, ele ficou como vice e quem mandava era ele, evidentemente. Agora toda a linguagem, toda a estética do governo Trump, linguagem é pueril, né? Uma coisa meio quinta série. Olha lá. É sempre ele fazendo. É um bullying, né? É um bullying com... É chamativo, ele transformou todo o interior ali da Casa Branca, especificamente Salão Oval e outras salas onde acontecem reuniões eventualmente, num local feérico, de dourado, né? Ele adora essas coisas douradas, como faz em Mar-a-Lago também, no apartamento dele em Nova York. Ele gosta muito disso, chama muita atenção, ostentação de riqueza, ainda que parte desse dourado seja também apliques chineses, segundo já foi investigado pela imprensa dos Estados Unidos também. E sim, um jeito muito simples de falar de problemas complexos também, né? Então, nesse caso agora é isso. É o shutdown democrata, não tem. São eles, os inimigos são eles, assim como na economia os inimigos são os imigrantes, na segurança também são os imigrantes, e vamos atrás deles e tudo mais. Então, é tudo assim, de uma forma muito simplória, simplista, transformando os problemas em coisas fáceis de entender, mas ao mesmo tempo não dá conta do recado. Né? Vamos lá, pessoal. É interessante a gente tratar disso aqui, né, da forma correta. Que a gente precisa literalmente discutir que realmente o Donald Trump não pode ser candidato à presidência novamente, mas essa estratégia que já foi utilizada pelo Putin é uma estratégia brilhante, né? O J.D. Vance vem como candidato a presidente, ele já anunciou, eu não vou ferir a Constituição. E é interessante como que o pessoal da Globo, né, fala em defender a Constituição, em proteger a Constituição, né, no discurso para com os outros, né?
Agora, quando aqui a Constituição é violada, quando ela é abusada aqui no Brasil, ninguém, né, dá a mínima em relação à Constituição, né? Ninguém está nem aí com esse discurso de pró-Constituição, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. Olha só, clica na descrição aqui e entra em contato com a Imigra Mais, que a Imigra Mais está aqui para poder te ajudar. Sabe, ter uma conta bancária em dólar, se proteger, ter uma residência uruguaia, entre em contato, que eles estão prontos para te ajudar aqui, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.